igreja, pela revelação, pelo fluir do rio que todo dia, Senhor, nos ilumina, nos dá força para prosseguir nesta caminhada, Senhor. Agora, Senhor, oramos por aqueles que estão fracos e que não conseguem te buscar e que não conseguem crescer. Que o Espírito Santo de Deus esteja entrando nesses corações e que faça com que o ânimo, a motivação volte a essas vidas para se arrepender e para aumentar a alimentação espiritual, te buscar mais e ter coragem de praticar a tua palavra, Senhor. Que todos nós precisamos desses momentos contigo, Senhor. Em nome de Jesus oramos por aqueles que estão enfermos agora neste momento. Repreendemos esses espíritos de enfermidade e de doença, que saia dessas vidas agora e não volte mais, porque Jesus já foi ferido pelas nossas enfermidades. Agora, Senhor, estamos livres delas, porque Tu encravou no madeiro. Em nome de Jesus, nós queremos agora te agradecer pela cura que Tu processou nos Teus filhos que ouvem neste momento e que estão assistindo este veículo que expressa o Evangelho do Reino de Deus. Senhor, oramos por aqueles que estão perturbados, que estão presos no engano do maligno, Senhor, que Tu ilumine agora as vidas deles, Senhor, que eles se solte dessas cadeias e saia dessas amarras, em nome de Jesus. Ó grande e eterno Deus, nós estamos aqui agora, Senhor, para te agradecer por esses momentos que Tu nos proporciona de crescimento, de bênção, que é derramada a cada dia sobre nós. Que Tu nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por tudo que Tu tens dado. Amém, Senhor. Glórias a Ti. 8 horas e 50 minutos e o programa Vento Sul já entra com mais uma inserção ao vivo a partir das 9 horas, né? Hoje é segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Vai estar compartilhando sobre o micro-regional de Novo Hamburgo, que ocorreu nesse último sábado, né? Que foi um grande evento, grande momento de concentração de fé. E falando sobre um assunto muito importante que é a base da edificação da igreja, né? A questão da oração, uma oração focada. E você que já está no Facebook aí, muito obrigado pela sua companhia. Um bom dia para você, Graça Nunes, Cláudia Caetano, Fabiano Pereira, Regina Souza aí, Eliezer de Oliveira. Que legal aí a sua companhia, a sua participação. Lembrando que você pode deixar postado aí no Facebook, né, o seu comentário. Muitas pessoas aí serão enriquecidas aí com o teu compartilhar. E
Você também pode enviar pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 19 983537522, a sua pergunta, né? Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, que é um assunto bem complexo e bem profundo, que é a questão da oração focada. Participe, compartilhe, divulgue. Vamos aí aumentar essa audiência nessa segunda-feira, porque a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, com certeza traz pra gente assim, né, um descortinamento de assuntos profundos como esse, que é a oração. 8 horas e 51 minutos, então a partir das 9 horas, oficialmente o programa Vento Sul, diretamente aqui dos estúdios, Rádio Menorá Ouro Fino, estamos aí ao vivo, né? Regina Souza também entrando e mandando um bom dia pra gente, Eliezer aí mandando um Deus abençoe os irmãos. Que legal, hein? Vamos aproveitar esse espaço de tempo até as 9 horas e vamos enviar esse link aí do programa Vento Sul, para todos os nossos contatos. Você que tem um grupo no WhatsApp ou também aí tem os contatos do Facebook. Vamos aí praticar o ID, né, e pregar o evangelho a toda criatura. E o momento é esse, né, gente? Vamos aproveitar as mídias aí e vamos fomentar. Segunda-feira, então, tema central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, já ao vivo aqui no programa Vento Sul. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a boa notícia, a salvação eterna que há no nome dele. A Boa Nova é um kit em áudio que tem como conteúdo a palavra de Deus revelada para anunciar a sua vontade genuína, por meio das boas novas de Jesus. O primeiro volume revela o perdão de Deus para os homens, assim como a vontade de Deus de que seus filhos pratiquem esse perdão diariamente. Você conhece o perdão de Deus? Você já sabe o que significa perdoar? Escute, medite e busque a comunhão com Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Adquira agora o seu em www.editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a boa notícia, a salvação eterna que há no nome dele. A Boa Nova é um kit em áudio que tem como conteúdo a palavra de Deus, revelada para anunciar a sua vontade genuína, por meio das boas novas de Jesus. O segundo volume traz a verdade sobre a salvação de Deus para os homens. Você sabe o que significa salvação eterna? Para que serve a salvação? Você está salvo? Quem pode conceder a salvação? O que é fé? Escute, medite e busque a comunhão com Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120 ou acesse a nossa loja editoraventosul.com.br. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem?
você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Poço Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-999
993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul! Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul.
e na sua fronte está o nome dele. 9h14, nós já estamos aqui ao vivo, né, com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que nós temos esse quadro Tema Central, onde a gente está compartilhando aí a respeito deste grande evento, Concentração de Fé, que ocorreu nesse último sábado, o microencontro regional na cidade de Novo Hamburgo. Bom dia, irmão Sérgio, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Bom dia, irmão. Nossos ouvintes aí, que Deus abençoe nesse momento que vamos partilhar aqui. Que Deus nos dê sempre a sabedoria, o fluir para edificar a todos, né? Verdade, já começando, já falando sobre esse tema, né, que é a base aí da edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra, que é a questão da oração. Ministro, já lá no início da Igreja primitiva, se viu assim a diligência, o compromisso, o zelo de estar ali aqueles 50 dias, né, em oração, os eleitos de Deus, e a partir daquele movimento místico e muito misterioso daquela oração intercessória, né, então a Igreja foi encapsulada com uma unção do Espírito Santo, aonde se vê os primeiros movimentos espirituais da edificação da Igreja. E eu queria já nesse início, ministro, falar também como introdução, como isso foi negligenciado ao longo dessas eras, ministro, porque hoje nós vemos o cristianismo com anomalias, com deficiências e com fora de foco nesta área da oração, ministro. Tudo é uma questão de batalha espiritual. O inimigo, ele é estrategista. Ele sabe muito bem o que move o poder de Deus. E ele tentou neutralizar a igreja exatamente nesse ponto. Entrando nas faculdades mentais do povo de Deus e ali fazendo as pessoas desvalorizar a oração, a tratar com descaso o item oração e, enfim, perder a motivação de orar. Isso tudo está sendo trabalhado por Satanás na mente de cada cristão de geração em geração. Porque o inimigo sabe que no momento que ele fazer o povo crente não orar, sim, a derrota está decretada para o povo. Então o povo se encheu de conhecimento, esqueceu da oração, que é principal. Porque o conhecimento deve mover, alavancar o período de oração. E ele conseguiu enganar o povo de Deus. E hoje o povo de Deus perdeu o referencial, perdeu essa verdade do falar com Deus e ouvir Deus. Porque a oração é falar com Deus e ouvir Deus para fazer o que Deus quer. Então o povo de Deus está sem referencial hoje das prioridades divinas, que primeiro é a oração, segundo o conhecimento e completa depois com a prática, né? Verdade. Então hoje nós temos assim religiosos na igreja porque não têm experiências com Deus. Sim. E ministro, assim, hoje a gente percebe assim, até comentava, nós temos um discipulado, né, lá em Garanhuns, toda segunda-feira às 7h30, em Pernambuco, e nós estávamos regando sobre esse tema oração. E aí a gente compartilhava assim, que hoje é muito comum no cristianismo, eu já fui várias vezes convidado, e com certeza o ministro também já sabe desses acontecimentos, as pessoas assim, elas chegam até nós e nos convidam. Vamos lá na igreja, nós estamos fazendo uma corrente de oração para determinada coisa, né? E a gente percebe assim que até as pessoas assim, elas querem orar, mas as orações estão fora de foco, porque a preocupação é cura de enfermidade, é restauração conjugal, é tipo assim, um problema lá de relacionamento com pessoas. E não é pecado fazer esse tipo de oração, mas no momento em que a igreja se encontra, fala um pouquinho para nós, isso não é pecado, mas eu creio que ainda não é a tônica, né, da nossa caminhada hoje. Olha, a oração sem foco, tudo é zero, né? Porque Mateus 6,33 é o parâmetro da oração. Sim. Como conhecendo o princípio de Mateus 6,33, eu vou saber como orar como convém. Se eu não entender aquele versículo, aí vai acontecer
o que ocorre? O egoísmo do coração do crente sempre vai querer fazer pedidos a Deus para resolver suas dificuldades pessoais, isso é óbvio. Satanás que botou isso na cabeça da igreja, né? Enganou o povo de Deus. Sim. Porque o povo de Deus fazendo isso não recebe as bênçãos. E o Satanás não quer que ele deixe de fazer as coisas que estão na Bíblia, só que ele faz a pessoa fazer de forma errada para não dar certo. É a mesma coisa que Davi, para transportar a arca para o palácio, pegou a carreta com bois. E aí Deus disse assim, olha, tu fez tudo, o princípio era levar a arca para o palácio, mas tu fez de forma errada, não vai ter bênção, né? Sim. Então, o que acontece hoje na oração tá, eles estão orando, muitos estão orando, tu vê lá nas denominações, corrente, tudo tá cheio de corrente. Oração estão acorrentados já. É. Tem oração para tudo que é coisa pessoal, individual, familiar, mas não tem a oração para estabelecer o reino de Deus. Então, Deus não vai ouvir, porque não glorifica Deus isso. Sim. Entende? Então Deus só atende as orações que glorificam ao único Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus viveu uma vida para glorificar o Pai. Sim. E aí por isso o Pai glorificou ele. Então a bênção vem quando eu glorifico o Pai. Então os interesses são os de Deus, não são os meus. Verdade. Então minhas necessidades serão dissipadas e resolvidas quando eu orar pelas causas de Deus. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma enfermidade não seja um motivo de glorificar Deus, como o caso que até o ministro citou no microencontro de João 9 do cego de nascença, né? Os discípulos queriam saber, mas quem pecou? E Jesus disse, não, ninguém pecou, isso é para glorificar o nome do meu Pai, né? Tudo é para glorificar o nome de Deus, né? Deus não diz que eu não posso orar pelas minhas coisas pessoais, desde que elas não sejam prioridade nas minhas orações, né? Sim. Agora, eu entendendo a questão da Bíblia, eu não oro pelas minhas causas pessoais. Eu só repreendo o inimigo quando me ataca. Sim. Pelas palavras de Deus. Então, eu estou glorificando meu Deus, que ele mostra que ele tem poder, que ele tem autoridade, que ele tem santidade, que ele tem justiça, que a palavra dele é a verdade. Então, quando eu estou repreendendo um espírito de enfermidade, eu não estou... eu fui atacado, eu tenho que me defender. E para me defender, eu tenho que glorificar o meu Pai. Verdade. O ministro correlacionou assim, esse momento desse tema oração com a mensagem 62, né, do aperfeiçoamento dos santos, que já está postado ali na TV por assinatura. Eu já queria pedir para a Nilza assim, fazer umas colocações aí para a gente estar fazendo essa junção dessas duas mensagens aí, ministro. É verdade, ministro. Ali no título Ensina-nos a Orar, né? Muito interessante essa ministração. 62 horas aula de aperfeiçoamento dos santos. E ali o ministro falou assim que a oração é uma troca de afetos entre Deus e a auxiliadora idônea dele. Então, dá para perceber assim que as correções, as disciplinas que Deus tem infligido sobre a igreja é justamente para que esse afeto do Senhor agora está se traduzindo como uma disciplina. E como que essa igreja tem que proceder agora, essa auxiliadora idônea, né, para reconciliar-se com o Senhor, porque ele não está errado, mas ela sim, né, ela tem pecado e tem falhado na oração. Como fazer, ministro, essa volta, esse retrocesso aí, para que a questão de corrigir todos os problemas na vida do crente com relação à oração está unicamente dependendo da tua entrega ao Espírito Santo. Porque as orações estão prontas dentro de nós para fazer as petições a Deus conforme a necessidade terrena. Agora, conforme a necessidade terrena na implantação do reino. Né? Então, quando eu vou orar, eu posso estar orando por meu sentimento e vontade, como eu estou podendo orar, prestando uma cooperação para o perfeito homem interior do meu coração, que é o Espírito. Então, eu tenho que saber que tipo
de força está movendo aqueles pedidos para Deus? É a minha alma? Ou é porque eu, com a minha mente, posso formular uma oração bem bonita, mas para me atender meus interesses? Sim. Mas eu não estou aqui na igreja, no reino, para orar pelos meus interesses. Estou aqui orando pelos interesses do meu Pai. Porque eu faço parte do reino de Deus. Sou um cooperador do Espírito. Então eu não tenho que ser arrogante e querer orar segundo o meu intelecto. Não. Isso é uma afronta contra o próprio Deus que me redimiu e que não está conseguindo me usar para glorificar o nome do Pai e edificar o reino dele. Sim. Não sei se deu para entender. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o ministro é assim, o capítulo 1 do livro A Oração, que é um dos títulos que a editora Vento Sul tem na nossa loja virtual também, né? Ele fala sobre o equilíbrio. E o ministro falou algo ali na aula 62 que me chamou a atenção. O ministro fez um traçado entre a igreja primitiva e a igreja de hoje, né? A igreja do Senhor Jesus de hoje. E ali na igreja primitiva, o ministro falou assim que tinha muito poder, muita manifestação de poder. E é correto nós pensarmos hoje que o excesso de conhecimento que hoje nós temos na igreja de hoje, né? Nós temos muito conhecimento, muito entendimento das coisas. Seria essa a falta de equilíbrio entre conhecer e colocar em oração que deteriorou um pouquinho aquilo que Deus tem hoje para a igreja? Com certeza, né? Porque veja que o problema nosso está na alma, né? A mente não deixa a gente fazer as coisas corretas. Porque como é que não deixa a alma? Porque alguém entrou na alma e fez ensinamentos que bloqueasse a liberação do espírito. Porque a mente é um registro, né? Pode bloquear o espírito. Que jeito? Quando ela dá vazão para espíritos inimigos de Deus vir mentir, me enganar, me conscientizar de que as coisas são diferentes daquela que Deus ensina. Quando esses ensinamentos são imprimidos pelas trevas na minha cabeça, eu vou ser um problema para Deus aqui na igreja. Sim. Veja bem uma síndrome do pânico. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem sensações de morte constante, crises durante um dia. Aquilo tudo é mentira, mas ela tem a convicção de que ela vai morrer. Mas tudo é mentira, ela não vai morrer. Mas ela acha que vai morrer. Então, se tu conversar com ela que ela não vai morrer, ela não vai acreditar. Porque já foi sedimentado, consolidado, um princípio na mente dela de que uma mentira tornou-se uma fortaleza dominadora na mente dela, que ela acha que vai morrer. Né? Então, o que o inimigo colocou de forma sutil na nossa cabeça? Que o conhecimento substitui a prática, substitui a oração, substitui a relação com Deus. O conhecimento é tudo. Então, nós estamos assim. Hoje, as pessoas são na igreja que tem mais de 5 anos, olha como é que eles andam. Eles são os doutores. Né? Eles ensinam todo mundo. Eles fazem o serviço de crente carnal, mas eles têm convicção de que são espirituais. É que nem esse caso da síndrome do pânico. Ele tem convicção que vai morrer, mas a verdade é que ele não vai morrer. Sim. Né? Então a igreja está assim hoje. E isso aí só é rompido com pessoas que têm coragem. Que são não gostam de si, sabe? Gostam mais de Deus do que de si. Se as pessoas não tomar uma atitude dessa contra a vontade deles, eles não vão mudar. Então, às vezes, Deus proporciona experiências para provocar uma loucura naquela pessoa, sabe? Não é loucura de insanidade mental. É tomar atitudes de depender de Deus. Amém. Às vezes Deus te encurrala na situação na vida que tu não tem o que fazer. Ou tu te atira nos braços de Deus,
E Deus, assim, quando faz isso com as pessoas, Ele está sendo muito amoroso com as pessoas. Porque Ele está forçando você a ter experiências que vão levar você a depender do Espírito. Verdade. O ministro se utilizou assim de Efésios capítulo 3, né, do versículo 14 até o 21, para compartilhar a respeito de uma oração qualificada. E ficou bem esclarecido ali que uma oração qualificada é quando o apóstolo ali mesmo começou a orar para que Cristo habitasse, né, no coração das pessoas, né? Mas o ministro fez uma introdução que me chamou muita atenção, que até gostaria que o ministro assim trouxesse mais alguma coisa sobre isso, que o ministro falava que o apóstolo Paulo foi preparado, né? Foi preparado. Muitas pessoas hoje estão sofrendo e eles estão orando assim, e por não estar qualificada a oração, muitas das pessoas estão se desanimando, né? E eu queria que o ministro falasse assim, o que foi essa preparação na vida de Paulo, para que nós pudéssemos também entender que estamos sendo preparados para chegar a esse estágio da oração qualificada, ministro. Paulo era um ícone da religião judaica, né? O homem que conhecia o grego, conhecia a língua hebraica, conhecia toda a cultura da época, um cara importante. De repente cai no chão e levanta humilde. O que ele sentiu? Um poder maior imediatamente deixou ele em terceiro, quarto, quinto plano. Sim. Isso aconteceu dentro dele. E isso não tem como explicar com palavras. Porque isso foi um milagre. Sim. Milagre é autoexplicável. Então a gente vê, a pessoa caiu e levantou outra. Não tem como explicar, o próprio milagre já é a explicação. Já é um fato, né? Dá para enxergar. É um fato. Ali. O fato é fato. Sim. Então a pessoa levantou humilde. Quando caiu, ganhou orgulhoso. Quando levantou, levantou humilde. E ali passou 13 anos sendo ensinado por pessoas que não conheciam quase nada da letra, da cultura. Não eram de família nobre. Começa que quem orou por ele foi um homenzinho bem simples, um velhinho, para ele recuperar a visão. Então, isso é preparação, é quebrantamento. Processo entende? de quebrantamento. Isso é preparação. Aí quando ele vai para uma cidade para levar a maravilha de Deus, lá o povo, para pagar aquela maravilha, chicoteia, gruda pedra. Jesus. Aí ele tem que assobiar e cantar hinos. O canto da meia-noite. Isso prova que aquele homem estava quebrado diante de Deus. O Espírito tinha ele para fazer o que queria. Então essa preparação é o processo de quebrantamento, né? Quebrantamento, são as experiências que nós vamos ter na vida, então temos que pedir experiências para Deus. Há pouco a Neuza perguntou o que fazer. Temos que pedir experiências para Deus. Temos que provocar o Senhor fazer o derramamento de prodígios, de maravilhas, de milagres. Mas não para depender de milagre, mas para atrair os gentios e a gente ter novas experiências, renovo na igreja, né? Sim. Tem que provocar o Senhor a fazer o que Ele prometeu. Amém. É só isso que precisa. Digo, quando tu pede uma experiência com Deus, esteja preparado para tudo que vier, porque Ele vai mexer no que tu mais tu cuida, mais tu ama. Então aí tá a dica, né, para você que está nos ouvindo aí pela FM e pelo Facebook, pelo aplicativo. Se você está num processo de quebrantamento, fique firme, porque já a oração vai ficar qualificada aí, né, e vai ser bênção, né, ministro? Amém. E me lembro também agora de um personagem, né, antes da Neuza fazer uma próxima colocação. No livro de Jó ali mostra Jó tendo algumas perdas, né, que é o quebrantamento. Então ali ele perdeu todo o patrimônio, ele perdeu 10 filhos, né, e perdeu um bom relacionamento com a esposa, porque a esposa chegou e disse: amaldiçoa teu Deus e depois te mata. Então quer dizer que a vida conjugal também não estava bem legal, né? E depois, por fim, ali... Tudo que está oculto vem à tona, né? Esse negócio de amorzinho na lua de mel, depois, na realidade, é outra, né? E Jó também teve uma situação ali que foi afrontado por uma enfermidade que, na época, era mortal mesmo, né?
Parece assim até que aponta como se fosse um tipo de câncer de pele, né? E com certeza, todos esses estágios de quebrantamento, eu creio assim que Jó orou para Deus livrar a dor da perda dos filhos, para Deus ajustar o casamento, para Deus levantar recursos para saldar as dívidas dele, para Deus curar a enfermidade dele. Mas nenhuma dessas orações naquele momento foi atendidas. Mas quando Deus disse para ele, Jó, né, deixa de ser burro, tchê, pega e vai orar pelas minhas causas. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Seria mais ou menos isso que acontece hoje, ministro? Exatamente. Primeiro, quando a gente descobre que esteve fora do ar muito tempo com Deus, a pessoa vai para o pó e se abomina, se auto-abomina, né? Foi o que ele fez. E depois ele diz, olha, só tu sabes e tudo tu podes, né? E aí vai para frente, né? Isso é um sinal de um arrependimento, de que está se livrando de uma fortaleza mental que mente para ele que é espiritual e ele não é. Sim. Então, quando essa vitória chega, tu viu que a restauração e a oração estão entrelaçadas, né? A vitória da restauração desencadeia a oração, né? Então, com Deus, tudo tem uma engrenagem que move muitas engrenagens, né? Sim. Então, nunca uma gira sozinha, né? Todos têm que girar junto. Verdade. Neuza? Ministro, assim, sobre a oração, o ministro falou lá no micro-regional sobre o dom de orar. Esse dom é genérico, todos têm, ou algumas pessoas específicas ocupam essa pasta? Não, todos têm o dom genérico. Agora, o dom de intercessor, esse é específico ministério. Né? O dom da oração todos têm, que é falar com Deus, ouvir e atendê-lo. Amém. Agora, a intercessão é outro tipo de oração que trabalha exclusivamente como um servente de Deus para estar tapando os muros, as brechas, as coisas, para que a construção seja edificada, levantada, o reino na terra. Aquela pessoa está sempre cutucada por Deus para fazer orações. Isso é um dom ministerial, que é o intercessor. Interessante que o ministro trouxe ali na aula 62 do aperfeiçoamento, né? São aquelas pessoas que pela madrugada elas ficam voltadas para o Senhor, elas não conseguem dormir, né? Enquanto elas não levantam essas cargas. Porque o ofício delas é atender as cargas que Deus pede. Esse é o trabalho deles. E é mal compreendido às vezes na igreja, né, ministro? Sim, eles são taxados de preguiçosos, dorminhocos. Olha só. Porque eles levantam tarde, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, até eu no início não entendia, como no meu analfabetismo espiritual, até julguei pessoas que acordavam tarde, né? Tinha uma pessoa na minha família que era assim, foi o filho mais velho, eu digo, mas esse cara só dorme de manhã. Senhor Jesus. Então, Deus me repreendeu duramente um dia, me mostrando que ele não está dormindo o necessário ainda, né? Porque ele estava trabalhando para o Senhor. Só Jesus. Verdade. Ministro, uma pergunta aqui que recebi agora. Por não saber orar como convém, né? Porque hoje realmente há uma dificuldade genérica na vida da igreja de não saber orar como convém, né? Quais são os efeitos negativos que essa oração pode trazer com relação a atrapalhar a vida, a pessoalidade da pessoa que ora e a vida do corpo, a vida da igreja? A oração é uma faca de dois gumes. Se tu faz ela errada, pode oprimir a pessoa que tu está orando por ela, entende? Às vezes sim, tu começa a pedir uma coisa que é contrária à vontade de Deus para aquela pessoa e ela vai, em vez de se sentir agraciada por Deus, vai se sentir oprimida por Deus, entende? Assim é tu orar por questões egoísticas, tu vai se sentir oprimido, porque o inimigo vai te acusar diante de Deus. Olha, o cara tá fora do ar, o cara só pensa nele. Que servo é esse que tu tem? Ele acusa, né? Sim. Então,
Digo, isso aí não é teu servo, isso aí tá só se servindo de ti aqui no reino, mas... né? Essas coisas, né, que acontecem mesmo, né? E como assim aprimorar esta oração, né? Hoje nós temos aí o aplicativo que tem aquelas orações doutrinárias, né? Que realmente Aquelas é fantástico. orações doutrinárias é verdade. Aquilo ali ensina a pessoa a usar um palavreado. Sim. E uma tonalidade que nos leva a orar pelas coisas de Deus. Sim. Mas aquilo não é uma reza. Aquilo é um parâmetro que ensina a orar. Até o ministro se utilizou assim na aula 62, né, do Neuza? Pai Nosso, né? Pode até comentar, então, para ele já seguir. O ministro falou que não é um modelo, aquilo ali era uma linha que Jesus estava deixando para eles. Não é um modelo fixo. Entendi. Aquilo é um esquema que leva você a fazer as orações na vontade de Deus. Então ele dá os tópicos e depois tu preenche o esqueleto com carne, com músculos, entende? Muito interessante essa aula. Mas aquilo é uma espinha, é o tipo de uma coluna vertebral que segura todo o corpo. Né? Sim. Ministro, uma coisa que a gente observa, assim, a gente já teve experiências ruins, assim, na nossa caminhada cristã, e eu creio que é um estágio espiritual, depois acho que Deus vai ajustando e a gente vai se ligando, é essa desconexão, né, com relação ao conhecer, né, ao orar, e colocar em prática, né? Às vezes a pessoa conhece e ora, e não coloca em prática. Às vezes a pessoa conhece e coloca em prática sem a oração. Às vezes a pessoa não conhece e aí pensa que está orando e começa a colocar em prática uma coisa totalmente desconectada com a verdade. Como conjugar essas três virtudes, né? Essas três ações, né? Porque conhecer depende de uma ação, busca do conhecimento. O orar depende de uma ação, né? Negar a vontade e deixar a vontade de Deus vir na tua boca ali, né? E depois da prática, ministro. Como conjugar esses três itens aí? É bem fácil de entender. Por que eu, antes de ser cristão, era como eu era? Orgulhoso, mentiroso, né? Lascivo. Quem é que me ensinou tudo isso? Uma natureza que eu tinha. Sim. Era cheia de espíritos. Então essa natureza, ela é uma energia que, quando tem uma alma à sua disposição, faz fluir os seus desejos e paixões. Agora, virei crente, está dentro de mim um novo professor com uma nova natureza que quer me ensinar o certo. Então agora eu devo me inclinar para ele. Então, quando vem um desejo de fazer uma coisa ruim, que eu sei que não é dele, eu estanco. E vou fazer só o que o Espírito manda. Deu para entender? Então, deu sim. Essa é a maneira, então, de conjugar, né? Porque a pessoa tem que ficar esperta. O que veio na minha mente? Vamos fazer isso. E aí, na impulsividade, tu não pensa para ver se é de Deus e se não é. Deus diz que tem que ser prudente como a serpente. O Filho de Deus. Ele usa um animal que foi amaldiçoado, né? Mas tem que ser prudente. A prudência é uma coisa assim, muito necessária no reino para não pecar. Sim. Porque às vezes vem uma ideia assim, mas me agradou tremendamente. Opa, me agradou. Então tem que desconfiar. Sim. Mas isso vai ser uma coisa muito boa. Tem que desconfiar. Vamos examinar sob a luz da Bíblia. Né? Verdade. Os nossos erros na igreja é só para impulsividade. Verdade. Mas, ministro, são 9h43. Não sei se a Neuza tem mais uma colocação aí para nós. O ministro falou na aula 62, voltando, eu acho que essa aula tem que ser revista por nós todos, né? Tem que ser acessada por todos. Aperfeiçoamento dos Santos, para quem tem assinatura da TV Menorais, está disponível, né? E o ministro falou sobre o espírito todo inclusivo, ministro. Faz uma explicação para nós, o que é o espírito todo inclusivo? Foi o espírito liberado para dentro de nós, porque Deus desceu da glória, encarnou
viveu praticamente uma geração na terra, na adversidade, em oposição à sua glória, né? Morreu vergonhosamente no meio de 2 ladrões, né? Foi aos infernos, ressuscitou pelo poder da perfeição e da pureza do Cristo, que é o seu Filho, né? Então, com a mente não se entende isso, eu quero dizer para você. Sim. Só Deus pode te revelar isso aí. Aí tu vai falar isso para uma pessoa que é nova na fé, ele escuta, até respeita, mas ele acha uma loucura isso. Sim. Né? Amém. Então, quando o Senhor ressurgiu dos mortos, uma grande coisa aconteceu. O universo ficou purificado de Satanás e diabo condenado para sempre. Então, o que aconteceu com isso, irmãos? Agora, o Espírito perfeito, que pode entrar num pecador, estava pronto para descer. Porque Deus cumpriu no Filho todo o mandamento de Deus, a exigência de Deus para limpar o mundo do pecado. Condenou Satanás e agora, condenando Satanás, Deus pode entrar no homem com a força total do seu ser, que é os 7 Espíritos de Cristo, né? Sim. O Espírito todo, inclusive, é os 7 Espíritos de Cristo. É o Espírito. A gente fala Espírito Santo, mas na verdade é o Espírito de todo o poder divino. Está dentro de nós. Para nos continuar o processo da cruz que está em andamento, agora não mais externo, mas dentro do homem. E vai consumá-lo. Só para eu entender, esses 7 espíritos não é que sejam 7 espíritos, né? É um espírito que manifesta tipo as 7 funções. 7 funções. Da virtude, do poder, da glória, da pureza, da justiça, da santidade, tá tudo ali. Sim. Que são aqueles que lá que fala lá em Apocalipse, né? Das 7 igrejas lá, né? Isso. Mas na verdade é um espírito só que se manifesta assim. Só, e Deus é um só. Sim, como Deus Mas criou. também é 3 nas funções. Isso aí. Ministro, assim, estamos finalizando aí, mas ainda existe assim mais uma pergunta aqui. Qual é a oração que glorifica a Deus? Nós precisamos assim esmiuçar isso no nosso coração, né? Para a partir de hoje estar em nossas orações glorificando ao nosso Senhor, né? Tudo o que soma como tijolinho na construção para edificar o reino. Tudo que visa edificar o reino glorifica a Deus. Então, quando eu levo uma palavra para uma pessoa, edifica o reino. Sim. Quando eu sento para esclarecer coisas da Bíblia com uma pessoa, edifica o reino. Eu gerar e cuidar, gera o glorificar. Tá. E eu queria receber com o irmão assim, por exemplo, vamos orar por um alvo da igreja, por exemplo, as autoridades espirituais e as autoridades civis. Isso glorifica a Deus, né? E qual é a vantagem, né? Assim como nós que estamos assim orando ao Senhor, né? Todo o corpo de Cristo está orando aí para edificar a igreja. Fala para nós assim, qual é os benefícios que nós como membros do corpo nós recebemos, ministro? Mateus 6,33, tudo é acrescentado, não precisa pedir. Olha só, isso aí. Então, isso é uma verdade porque eu experimento isso mais de 15 a 20 anos, eu posso dizer, eu experimento isso na minha vida. Eu nunca peço, eu ganho antes de pedir. Olha só. Então, tá aí a dica, né? Se você está orando aí para não glorificar Deus, vai ficar sem o suprimento e a manutenção, né? Então, vamos mudar o foco aí. Até umas coisas que eu nem acho que ele ia atender, ele atende. Com certeza, Deus é rico, né? Mas, ministro, 9h48, saudações finais, assim, esse momento final aí. Terminou a gasolina mesmo. Terminou a gasolina? Já estava na banguela? Então tá, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês e nossos ouvintes aí das rádios. Amém. E aqui do programa Vento Sul também. Deus abençoe. Tá bom, muito obrigado aí. Deus abençoe. Mas, gente, estamos aí finalizando, né, mais uma edição do programa Vento Sul. Com certeza foi de grande valia, né, Neuza?
essa abordagem, se aprofundando sobre esse tema, que é a questão da oração que glorifica a Deus. Ficou bem esclarecido, né, Neuza? Ficou muito esclarecido, né? E a gente tem aí disponível para você os irmãos da audiência doméstica que já têm assinatura da TV Menorá, né? E o valor que se cobra por mês ali é simbólico devido ao número, conteúdo que você acessa, né? Aonde lá nos canais você encontra o aperfeiçoamento dos santos. Tivemos aí a aula 62, que foi a última, citada no Micro-Regional de Novo Hamburgo, que está postada esse evento aí maravilhoso do Espírito, né? Está postado no YouTube. Você também tem essa literatura, a oração, né, que é um título que eu acho que todos nós temos uma falta de equilíbrio muito grande por conhecer demais. Nós conhecemos muito. O ministro fez ali o comparativo ali com a igreja primitiva. Eles não tinham tudo que nós temos. E por que eles rompiam e nós não rompemos, né? Então falta o equilíbrio mesmo para a gente estar exercitando o conhecimento na oração, né? Então eu gostaria de deixar, Marcos, já o meu abraço aí, meu agradecimento pelo convite hoje, né? Hoje foi uma coisa assim inédita do Senhor ter participado desse programa, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Verdade, já quero deixar meu agradecimento a todos vocês que participaram da programação. Nós temos aí o comentário da Cláudia Caetano, lá da cidade de Rio de Janeiro, né? Que ela teve uma experiência, né, dessas aí, da questão do percurso da restauração, do quebrantamento, e ela pede a Deus aí para quebrar, né, o ego dela, e assim Deus tem feito, né? E não tem sido fácil aí. Realmente, a questão do quebrantamento, Satanás se utiliza muito para a gente sair da oração focada, né? E acabamos aí orando pelas nossas próprias coisas, que não vai mudar nada, né? Obviamente existe a misericórdia de Deus, e Deus sabe os nossos limites, que a gente aguenta o sofrimento, né? É verdade. Aí, às vezes Deus dá uma trégua, né? Uma trégua ali e derrama alguma coisa. Mas a oração ainda não é aquela que glorifica a Deus. A oração que glorifica a Deus são realmente tudo aquilo que está concernente aí ao estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo na Terra. E aí sim Deus vai acrescentar todas as coisas. Mas como é difícil, né, Neuza? As pessoas, assim, a gente, de forma geral, a gente se libertar daquela oração, me dá, me dá. É verdade, Marcos. Mas a gente precisa, né, voltar os nossos olhos para aqueles que Deus está olhando nessa hora, né? Verdade, mas são 9h51. Gente, nós agradecemos aí você que participou com a gente pelo aplicativo, você que está aí no Facebook também. Muitas pessoas participando, a gente fica muito feliz aí, você acompanhando nesse regar aí do microencontro regional da cidade de Novo Hamburgo, né? Você que está aí na 102,7 FM Rádio Interativa, realmente a gente fica muito feliz aí por você estar aí todas as segundas até sextas-feiras aí a partir das 9 horas acompanhando a programação. Mas, gente, nós ficamos por aqui e lembrando, Novas do Reino já entra no ar aí, né, com esse quadro de perguntas e respostas com o Ministro da Palavra, né, Neuza? É verdade, hoje tem uma dica da semana aí, gente, vamos ficar atento. Nós temos que ficar ligado aí, porque um programa gera a sequência do outro, né? Exatamente. Já desde cedo aí, Metamorfose Espiritual, a partir das 7 horas aí com Heriberto, também a participação do ministro hoje, né? Na sequência aí, o programa Vinde a Mim, agora o Vento Sul, e já no ar aí você vai receber aí o convite para estar participando, interagindo, acompanhando, divulgando o programa Novas do Reino, aonde o Ministro da Palavra mais uma vez está aí perseverante. Agora, nesse intervalo, ele foi lá no posto ali botar gasolina, né, Neuza? Ele foi botar gasolina, mas já vai fazer tá de volta. Mais um percurso aí. Vamos avançando, né? E orando aí por todos os irmãos aí, por todos os líderes, né? Tanto espiritual como os líderes aí, civil, né? Porque essa é a vontade de Deus. Ficamos por aqui, Deus abençoe e até amanhã, conectados no reino com Heriberto Nespoli. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 225.
297, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada, para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga.
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também. Você já conhece o devocional Mesa dos Pães? É um instrumento de busca diária. Use-o todos os dias para que você alimente seu espírito e ouça Deus. São 366 estudos, um para cada dia do ano, contendo temas relacionados com o dia a dia das pessoas e a orientação do Senhor contida nas Sagradas Escrituras. Adquira já o seu pelo site editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Como é difícil viver em família, você não acha? Mas para Deus nada é impossível. A Bíblia está repleta de conselhos práticos para a vida familiar. O livro Esposa e Modelação restaura a comunhão do homem com Deus e também com seus familiares. São inúmeras dicas práticas para marido, esposa e filhos. Deus está pronto a restaurar a sua família. E você está pronto? Adquira já o seu livro pelo site editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Você já conhece o livro A Injustiça da Parte de Deus? O livro revela, através das Escrituras Sagradas, quem foi o primeiro ser a sentir-se rejeitado e nos capacita a livrar-nos deste sentimento e desfrutar do amor de Deus, que é incondicional e constante. Não perca mais tempo. Sinta o imenso amor que Deus e as pessoas têm por você. Adquira já o seu livro pelo site editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Depressão. Você sabia que há muito tempo Deus já revelou para a humanidade a cura deste mal? Existem versículos na Bíblia que esclarecem o que é a depressão, quais suas causas, seus sintomas e o principal, como livrar-se dela. E através do livro Livre-se da Depressão, você encontra palavras que combatem esse mal. Acesse o site www.editoraventosul.com.br ou de segunda a sexta pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Livre-se da depressão. Você